A oposição na Câmara de Deputados Federais e no Senado, ela está em frangalhos. Ela está desesperada. E eu vou te mostrar aqui a vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? É muita vergonha. O que que eles começaram a fazer? Até expliquei isso para vocês, que eles iam começar com o impeachment de Lula. Vamos ver aqui? Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação, estamos juntos, vamos em frente, com coragem, com fé, e a vitória do povo, e não daqueles que querem poder. Sim, me junto a vozes, e nós falamos, fora Lula! Fora Lula! Anistia! Anistia! Não à censura! Não à censura! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Impeachment de Lula! Fora demônio! Eu não sei aonde esse povo vive. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muita vergonha. Eles voltaram e voltaram com tudo. Para quê? Para tentar derrubar o governo Lula sem qualquer chance. Não existe nenhum tico de chance de derrubar o governo Lula. São patéticos, mas o que eles precisam fazer? Alimentar a extrema-direita. Eles precisam alimentar os bolsonaristas extremistas com esse tipo de situação. E eles buscam anistia, e anistia não vai ter. E eles buscam também ali abafar e tentar sabotar o governo Lula e as medidas que Lula está a fazer. Eles estão desesperados. Mas Lindenberg Farias deu uma resposta à altura e adequada para esse grupo patético e vexatório. Vamos ver juntos aqui. Vai, Satanás! Presidente, Pela liderança do PT, deputado Lindenberg. que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. E não foi só o 8 de janeiro, não, pessoal. Eles tentam dizer que foi só o 8 de janeiro. Era muito mais profundo. Tem um depoimento do comandante do Exército de Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica de Bolsonaro, confirmando a minuta do golpe, que ele queria prender Alexandre de Moraes e anular as eleições. Ah, mas isso aí eles não falam, não. Isso aí eles não falam. E é interessante que eles pediram impeachment de Lula por causa da censura. Tipo assim, situações que são vexatórias. Eu não tenho nada com nada. E o mais triste não é nem eles, mas eles também é triste. Porque, para pensar, nós estamos pagando daqui a pouco R$ 46.000 para esse povo. Eles não trabalham a bem do interesse público, a bem do povo brasileiro. Eles trabalham para a derrota do Brasil. Eles trabalham para destruir o governo. Uma ideologia que não combina com a democracia. Por quê? Porque é extremista. Porque você ser oposição, você pode ser oposição. Você pode criticar, você pode mostrar os defeitos, você pode discordar, mas você ser contra e tentar sabotar e destruir aquilo que está sendo feito para atender o povo, aí isso é extremismo. Do tiro, porrada e bomba, e quanto pior, melhor, e que o povo se lasque, aí não dá. Isso é extremismo. Só que tem um porém. Tem um porquê.
Não é só para derrubar Lula, essa pouca vergonha. Não é só para sabotar Lula, para que ele não consiga ser reeleito em 2026. É também para criar a cortina de fumaça, para não mostrar o que vai acontecer com Bolsonaro. Toda a situação de crimes. E estão alimentando um público só, a extrema-direita. E é uma vergonha. Vamos continuar com o Lindenberg aqui, que ele foi cirúrgico. Bota, sem anistia. Não adianta ficar chorando, não. Quando dois comandantes não toparam seguir em frente do golpe, porque o da Marinha já tinha aderido, o general Braga Neto começa uma operação por fora, o plano Punhal Verde e Amarelo. Fez a primeira reunião aquele general Mário Fernandes no Palácio do Planalto, imprimiu 9 cópias, deputada Luísa Erundina, e foi para uma reunião no Palácio da Alvorada. Entraram em ação, chegaram... Não, pera. Não, Bolsonaro não tem nada a ver com isso não, gente. É o que eles falam. A minuta, o documento do planejamento Punhal Verde e Amarelo foi impressa lá na impressora do Planalto, do Palácio da Presidência da República. A Polícia Federal descobriu até quantas cópias que ele fez. E Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro não sabia de nada. O cara, foi ministro de Bolsonaro. Ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, general Braga Neto. O outro general envolvido, os dois presos, era secretário da Presidência da República. Os dois generais que estão presos. E Bolsonaro não sabia do planejamento para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula e para assassinar Geraldo Alckmin. Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Vou falar uma coisa para vocês. Você conta ou eu conto? Não vai colar, não. Não cola. É a mesma coisa de alguém chegar aqui no nosso estúdio, usar a nossa impressora, imprimir vários documentos, a pessoa trabalha para mim, com a outra pessoa que trabalha para mim, e estão organizando uma situação, e eu não vou querer saber do que se trata. Fala, mas o que vocês estão fazendo? Ah, por favor, tenha santa paciência. E se Alexandre de Moraes fosse assassinado? E se Lula fosse assassinado? E se Geraldo Alckmin fosse assassinado? Quem seria beneficiado? Ai, Andréia, seria os militares, conversa pra boi dormir. Eles iam instituir um governo temporário, que o chefe seria General Heleno e General Braga Neto, até a volta de Bolsonaro dos Estados Unidos, para chegar como o todo-poderoso, o mito, o Messias, o Salvador, que não tem nada a ver com os assassinatos, que não tem nada a ver com a tentativa de golpe, era um santo, o salvador da pátria. Ah, meu querido, vai ter, não vai convencer ninguém. E o PGR já está organizando a denúncia. Bolsonaro vai se lascar e vai levar um grupo grande com ele. 6 generais foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa, junto com Bolsonaro. Um total de 40, mais de 40 pessoas já. E é só o início. 2 generais já estão presos. 3 coronéis já estão presos. Um policial federal já está preso, os peixe grande. E mais gente vai ser presa, notadamente Bolsonaro. Mas eles precisam levantar essas cortinas de fumaça. Para quê? Para o povo não ver o que está acontecendo. O PGR falou claramente na abertura dos trabalhos judiciários no Supremo Tribunal Federal que vai ser zeloso pela defesa da democracia, do regime democrático e pela ordem jurídica, e que a função do Ministério Público é bater. E ele vai bater. Ele não é Augusto Aras. Eu sei que ele é de direita, que ele é conservador, mas ele não é golpista. Como, pelo que tudo indica, Augusto Aras fora quando passou pano para Bolsonaro. Por isso toda essa curtida. E esse é o início.
Eu estou alertando vocês para nós estarmos preparados, que é só o início das cortinas de fumaça e que nós vamos derrubar, junto com deputados e senadores democratas progressistas que realmente querem o bem do povo brasileiro. Porque esse povinho que coloca bonezinho, ai, preço de alimentos, não sei o quê, baixo, papapá, votou contra a alíquota zero da cesta básica. Votou a favor da taxação da blusinha da Shein. Só que isso eles não mostram, eles escondem o rabo e faz de conta que não é com eles. E nós estamos aqui para mostrar. Vamos terminar a fala do Lindenberg, muito propositiva e necessária diante de tanta mentira e fake news. E bota aí, aqui não, jacaré. Até a porta do ministro Alexandre de Moraes. Senhores, esse julgamento está para começar. É questão de poucos dias ou semanas para a Procuradoria-Geral da República denunciar esse crime. Aí, queridos, começa o julgamento, transmitido pela televisão. As pessoas vão saber detalhes. Está tudo provado lá. Ontem, o ministro José Roberto Barroso, sobre o 8 de janeiro, esses que eles falam, que são senhoras, pobres coitadas que estão presas. O ministro Barroso disse numa entrevista à Globo News, há 2/3 dos invasores do 8 de janeiro foi oferecida pela PGR a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal, sem prisão. Segundo dados recentes, mais da metade das pessoas envolvidas recusaram esse acordo, o que desmistifica a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem uma condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal. Vamos parar aqui, porque isso aqui é pedagógico e muito importante, meu querido, minha querida. Anistia já aconteceu. Para quem devia acontecer, anistia já aconteceu. Não vai ter anistia. Impeachment de Lula não vai ter. Não vai ter. Vão nadar e morrer na praia. Porque não tem crime de responsabilidade. Eles até tentaram levantar o trem do pé de meia, que não vai dar nada com nada. Foi apenas uma irregularidade, segundo a visão do TCU, que eu não concordo. Mostrei para vocês, tem uma lei de 2019, combinada com a lei de 2024, autoriza usar o dinheiro pro pé de meia. Mostrar isso aqui tintim por tintim. Vai dar nada. Impeachment de Lula não vai dar nada. E anistia? Não vai ter. Para Bolsonaro e a organização criminosa dos cabeças não vai ter, porque já teve anistia. Um tipo de anistia, que foi os acordos de não persecução criminal. Pessoas que não cometeram crimes graves no 8 de janeiro receberam um acordo feito pelo Procurador-Geral da República de não persecução penal. Você paga a multa, usa a tornozeleira, reconhece o erro, está proibido de usar as redes sociais para patifaria e faz um curso para entender o que é democracia. Sua ficha corrida está limpa. Você não deve nada para a justiça, não tem antecedentes criminais, não deixa de ser réu primário, nada. O que você tem que fazer? Obedecer os acordos e assinar. O que aconteceu? 1.200 que foram presos no 8 de janeiro recebeu, um pouco mais de 1.200, recebeu esse acordo de não persecução criminal. Sabe quantos assinou? Pouco mais de 600, até o último número que eu peguei lá do Supremo Tribunal Federal, um pouco mais de 600. Por quê, André? Porque eram golpistas. Era ideológico, de fato e de verdade. Eles tinham um elemento volitivo do dolo e a finalidade era derrubar o governo eleito Lula. Isso chama-se o quê? Golpe de Estado. Pronto, era uma questão ideológica e golpista. Por isso muitos não assinaram, vão preferir pagar. Vão ter antecedentes criminais, não vão ser mais réu primário e vão pagar. E o que eu acho? Você acha que eu tô com dó? Eu não tô com dó. Se eles tivessem tido êxito na tentativa de golpe que reverberaram, nós estávamos lascados. O Brasil estaria lascado, um monte de gente sumiria,
como Rubens Paiva sumiu. Um monte de gente ia pro pau de arara, ia ser torturado. E muitos presos, a começar por Alexandre de Moraes, que seria morto, Lula e Geraldo Alckmin. Tá com dó? Leva para casa. Só que deixa eu te contar, não dá para levar para casa, porque eles vão para cadeia. Não haverá anistia. Então esse papinho aí, que era velhinho e velhinha, que estava ali, que foi para um grupo de oração levado pela igreja e tal, esses que não aprontaram, teve a oportunidade. Está tendo a oportunidade ainda, e muitos estão aproveitando, e outros não. Outros são golpistas mesmos, e que se tiver outra oportunidade, vão aprontar de novo. Por isso que é tão importante o caráter pedagógico da pena. Bandido bom é bandido morto? Lógico que não. Bandido bom é bandido ressocializado. Mas para que isso ocorra, é preciso o quê? Da pena, que traz o caráter ressocializante, que traz a justiça ao caso concreto e que serve de exemplo, até porque a gente sabe que impunidade não gera pacificação social. Impunidade gera a desordem social. Ou seja, daqui a pouco vão estar vindo com um novo golpe, se não tiver a justiça. Por isso que não vai ter impeachment de Lula e por isso que Bolsonaro vai para a cadeia. E é por isso que os bolsonaristas precisam usar as redes sociais, inclusive a tribuna da Câmara de Deputados e do Senado Federal, para propagar o quê? Mentiras, fake news, desinformação, teoria de conspirações para enganar aqueles que não têm muito conhecimento e para alimentar aqueles que se encontraram dentro do racismo da extrema-direita. E nós estamos aqui, junto com os democratas, para resistir a tudo isso. E esse ano vai ser pancada, de tudo quanto é jeito. Só que a gente vai resistir. Envergonhar a mentira e derrubar máscaras. E Bolsonaro vai para a cadeia. Bolsonaro será responsabilizado. E eu sempre digo por quê. Não é porque o Brasil é perfeito, não é porque o Brasil tem uma justiça perfeita. Não. É porque o crocodilo que o próprio Supremo Tribunal Federal ajudou a alimentar, notadamente a partir de 2016, com um golpe de Dilma, em que o Supremo foi partícipe, sendo que Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. O golpe judicial de 2018, da 13ª Vara, em que o Supremo foi coautor, tirando Lula do pleito eleitoral, para não derrubar Bolsonaro em 2018. O crocodilo que eles alimentaram ficou grande e virou a boca contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo não pegar esse crocodilo que ele ajudou a alimentar e não colocar na cadeia, o primeiro a ser explodido, né, tio França, literalmente será o Supremo Tribunal Federal. Porque a extrema-direita, hoje, ela tem um muro de proteção da democracia, que é construído e reverberado a partir de deputados, senadores e pessoas realmente democratas, mas notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. E eles precisam destruir o Supremo Tribunal Federal para conseguir ter êxito na próxima tentativa de golpe. Mas eu reitero, esse crocodilo só está gigante hoje porque o Supremo, junto com a Procuradoria-Geral da República, notadamente com Augusto Aras, passou pano e alimentou esse crocodilo. Como disse Winston Churchill, durante toda a situação do nazismo, Winston Churchill da Inglaterra tentava alertar o mundo sobre o perigo do nazismo, o perigo de Hitler. E tentava acordar os Estados Unidos sobre isso. E ele fez vários discursos, visitou várias vezes o presidente dos Estados Unidos e tal. E eles, não, isso aí não é um problema nosso, papapá, tal. E tal. Aí o que ele falou? Quem alimenta o crocodilo tem que estar preparado para ser devorado por ele. Vocês estão passando pano para Hitler. Daqui a pouco vocês vão sentir. Até que os Estados Unidos foi atacado
Quando os Estados Unidos foi atacado, que ele acordou. Aí o gigante de Hitler já estava muito grande. Aí a luta foi tremenda. E quase que o mundo perde a luta para Hitler. Se não fosse a Rússia que tivesse entrado e destruído parte do exército nazista, estava lascado. Por quê, André? Porque passou pano. É a mesma coisa em todo mundo hoje em relação à extrema-direita. É uma escalada. Normalizaram as ações de Hitler no início e foram normalizando. Não, isso não é nada não, né, dona de tranqueira? Bolsonaro, não, isso não é nada não. Bolsonaro, não é nada não. Foi. A Hitler nem alemão era, mas foi, quando viu a escalada de normalização, já estavam colocando pessoas nos centros de concentrações. Pessoas estavam sendo mortas, executadas por nenhum crime. Ou porque era negro, ou porque era mestiço, ou porque era gay, ou porque era judeu. Qualquer situação. Ou alemão, muitos alemães foram mortos também, porque não fizeram Heil Hitler, não aceitaram aquela patifaria. E a escalada da extrema-direita é uma escalada que eles vão tentar normalizar as ações. Isso não pode ser feito. Aqui teve Alexandre de Moraes para segurar Bolsonaro e a extrema-direita. E teve Lula que se levantou para derrubar no pleito eleitoral. Nos Estados Unidos vai precisar de 2 Alexandre de Moraes. E olhe lá. E vão se lascar. Só que existe resistência em tudo quanto é. E um dos parâmetros da resistência, de fato e de verdade, que vai fortalecer isso é a justiça, notadamente aqui no Brasil. Por isso que não haverá anistia. Por isso, Lula não vai ser impeachmentado. Você está entendendo? Porque a extrema-direita está na espreita. E o primeiro a ser derrubado, se eles puderem e tiverem oportunidade, vai ser o Supremo, depois o Congresso Nacional. E assim sucessivamente. Não obstante, tenhamos muitos golpistas enquanto deputados e senadores que reverberam discursos que alimentam o laboratório de terroristas no país. Discursos totalmente translocados da realidade, que trabalham com desinformação, com mentira, com teorias de conspirações, tentando normalizar aquilo que não pode ser normalizado e tentando ludibriar e enganar a muitos. Só que está caindo por terra. Quem está ficando é porque tem rabo e sabe o que fez no verão passado, não é Bolsonaro? Ou então aqueles que são radicais, que são racistas e que encontraram ressonância na extrema-direita. De violência, de misoginia, de machismo, de homofobia, de transfobia. Só que existe resistência. E aqui não, Jacaré. E outra coisa, Supremo vai colocar esse crocodilo na jaula, porque senão ele será o primeiro a ser destruído. E o Supremo hoje sabe disso, graças aos bolsonaristas de plantão, a Bolsonaro e aos tios França da vida. E o que eu acho? Ai, ai. Em bases bastante leves. Senhores, sabe o que a PGR pediu para eles serem soltos? Pediu a multa de até R$5.000. Se não tivesse condições financeiras, não precisava pagar a multa. 2 anos sem redes sociais. E um curso, deputado Erundina, um curso sobre democracia. Esses inocentes não aceitaram, mais da metade deles. Por fim, senhores, ontem estávamos aqui no início dos trabalhos legislativos e me chamou a atenção num boné comida barata novamente. No primeiro momento, a minha reação foi de rir, mas eles levaram a sério. E a gente tem que desmontar isso aqui. Senhores deputados bolsonaristas, sabe de quanto foi a inflação de alimentos nos 4 anos do governo Bolsonaro? 56,6% a inflação de alimentos. Sabe quanto foi a inflação no último ano? 13,21% no ano de 2022. Eu fiz uma comparação, deputado Chico Alencar.
nos 2 primeiros anos de Bolsonaro, a inflação de alimentos foi 27,4%. Nos 2 últimos anos, 22,5%. Sabe quanto nos 2 anos do governo do presidente Lula? 7,8%. É muito cara de pau de vocês falar sobre comida barata novamente. Eu quero dizer uma coisa, e aí está a diferença, porque a gente não esquece da fila do ovo. Eram 33 milhões de brasileiros passando fome. Vocês acreditam que em 2 anos, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome? 8 milhões saíram da pobreza. E agora, senhores, a gente tem um presidente da República que está correndo para lutar contra a alta dos preços dos alimentos. A gente sabe que teve o desastre no Rio Grande do Sul, que produz muito arroz. A gente sabe que teve seca. A gente sabe que teve o problema do câmbio. Sabe o que o presidente Lula fez? Elaborou um plano para aumentar a plantação de arroz e feijão no Brasil. Porque, Ivan Valente, deputado, a soja hoje ocupa 84% de toda a área plantada. É o que eu quero falar aqui. Não é só o problema do câmbio, não. Não foi só o problema do Rio Grande do Sul, não. Tem gente, presta atenção, você sabe que toda aquela situação do dólar que chegou a 6,30 em dezembro, teve gente que escondeu e que preferiu exportar, vender para fora e ganhar em dólar. Pegou lá a sua plantação, ao invés de colocar no mercado brasileiro como estava determinado, pegou e vendeu para fora, exportou para ganhar em dólar. Ao invés dele ganhar R$1, ele ganhou o quê? Quase R$6,50, que valia ali a situação. Então, tem toda a situação de sabotagem, tem a situação do estado do Rio Grande do Sul, e tem também essa situação que muitos preferem plantar o quê? Soja, ao invés de arroz e feijão. Por quê? Porque a soja eles mandam para fora, eles exportam e ganham em dólar. Aí eles não querem produzir arroz, feijão, né? Não, vamos produzir soja, porque soja a gente exporta e a gente ganha em dólar. E o dólar alto, a gente vai ficar muito mais multimilionário e alguns bilionários. Só que a culpa é de quem? Ah, a culpa é de Lula, porque a culpa é de Lula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você viu a inflação dos alimentos. No governo Bolsonaro, foi um absurdo a inflação dos alimentos. Eu lembro muito bem que 1 litro de óleo chegou a R$20 durante o governo Bolsonaro. Foi. O povo não estava conseguindo comprar carne. Aí que eles compravam pé de galinha. Eu não achava nem pé de galinha para minhas rugas da vida. Aí tinha a fila do osso. E agora estão querendo falar de Lula, de alimento, sendo que eles que estão tentando sabotar. Aí quando o parlamento, que estava usando o bonezinho ridículo lá, teve a oportunidade de votar a favor de alíquota zero para os alimentos, esses mesmos bolsonaristas que usaram o bonezinho votaram contra. Votaram contra a alíquota zero para 383 medicamentos, inclusive contra câncer, que é de alto valor. Votaram contra. Por quê? Porque para eles, quanto pior, melhor. Agora vem que fazer aí de santo, tem uma santa paciência. Agora eu vou te falar uma coisa. Jandira Fegali ontem matou a pau. Falou rapidinho, pouquinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas ela falou a verdade sobre os borra-botas, sobre os vira-latas no Brasil. Vou colocar aqui, a fala dela foi maravilhosa. Curta, grossa e necessária. Veja o que ela falou aqui ontem, na sessão. Eu quero apenas, presidente, reagir a algumas coisas que eu vi aqui nesse plenário hoje, que eu tenho visto durante todo esse mês de janeiro, porque a extrema-direita e os bolsonaristas têm um comportamento hipócrita, mentiroso, golpista e capacho. E a gente pode dizer isso porque é um absurdo, a partir, inclusive, da pesquisa que nós vimos ontem, em que Lula ganharia de todos os candidatos no segundo turno, dizerem que o povo está desesperado e querendo fora esse governo.
Eles mentem quando fazem fake news com pé de meia, que não há crime no pé de meia, muito menos haveria taxação do Pix. O que fizeram com esse assunto foi golpismo, são golpistas, são mentirosos. E não há censura no Brasil, há crime na rede social. A vitória de Trump fez com que esses extremistas se achassem. Mas é bom que eles saibam que ficar do lado de fora na festa de Trump talvez não tenha sido suficiente para eles entenderem como eles são pequenos, como eles são desrespeitados, não são valorizados lá fora. E ainda botaram o chapeuzinho, fazer a América grande. Eu quero dizer que o Brasil é dos brasileiros. Nós somos o Brasil dos brasileiros. E é assim que nós vamos responder e fazer esse Brasil crescer, ser justo, avançar e fazer política para o nosso povo e não para o mercado financeiro. Obrigada, presidente. Matou a pau. Jandira Fegali falou tudo, mas teve uma palavra dentro desse contexto em que a bancada bolsonarista, parte dela, foi lá na posse de Donald Tranqueira e nem conseguiram entrar para a gente ver, né, que eles não têm importância nenhuma para os Estados Unidos, para Donald Tranqueira, para nada, né, e só para a extrema-direita aqui no país. Que eles foram para lá passar vergonha, e a gente quer saber quem é que vai pagar a conta, nós estamos em cima disso. O Ministério Público já foi acionado e nós queremos saber quem pagou essa conta para essa vergonha. Mas ela usou uma palavra que eu acho que resume todo esse contexto. Ela falou capacho. Capacho de golpista, capacho de Bolsonaro, capacho de americano. Eu não vou falar que é capacho de Donald Tranqueira, porque eles não são capachos de Donald Tranqueira, porque Donald Tranqueira nem receber eles recebeu. Então é capacho de americano. E isso porque eles se dizem, patriota. Imagino se não fosse patriota. Meu querido, dá aquela paradinha e curte a live. É muito importante. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Coloca no seu WhatsApp, no seu Facebook, no X e vamos para cima. Tamo junto. Os links estão no primeiro comentário, na descrição do vídeo, dos canais de cortes, do Instagram, e vamos estar junto sempre. Unidos, reagindo, agindo e dizendo: golpista, vai para cadeia. Fascista, não passarão. Meu querido, minha querida, muito obrigada pelo seu like, pela sua curtida, pelo seu comentário, pela sua resistência, pela sua sapiência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Beijo.